Devocional Diário, série Tomando Posição, segundo episódio. Posicionados. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o segundo episódio dessa série Tomando Posição. Ontem, no primeiro episódio, falamos sobre exemplos de fé e posicionamento. Exemplos de fé que foram os heróis da fé, aqueles nomes que constam na famosa galeria dos heróis da fé, contida lá em Hebreus capítulo 11, dos versos 1 ao 40, e nós lemos os versículos 33 ao 38, e eu utilizei a versão NTLH ontem, no capítulo 1 dessa série. Hoje, no segundo episódio, eu quero falar um pouquinho sobre um contexto da igreja a qual eu pertenço. Estamos falando sobre tomada de posição. Ontem falamos da galeria dos heróis da fé. Hoje eu quero falar um pouquinho do foco do ano da igreja a qual eu pertenço. Todos os anos a nossa organização, a nossa igreja, ela se reúne e estabelece temas, alvos, para que o nosso povo trabalhe aquele assunto nas diferentes localidades, na vida dos membros. Muitas vezes os temas têm sido institucionais, alvos que a nossa igreja quer, deseja, almeja conquistar, seja na vida dos nossos cristãos, ou seja, no reino de Deus. Mas esse ano ela escolheu um tema bem mais pessoal, voltado para cada membro, algo individual, não tanto para as igrejas locais como em outros anos. E a base desse tema, e que também me inspirou a trazer para você aqui esse devocional diário, essa nova série, foi aquela decisão de Josué em Siquém. Quando próximo de sua morte, num clima já de despedida, ele reúne todas as tribos, chama os anciãos de Israel, eles fazem uma renovação de aliança com Deus. Ele declara sua decisão, e o povo o acompanha, de não servir os deuses das terras conquistadas, e sim ao Senhor, junto com a casa dele. Esse texto, esse fato, acontece lá em Josué capítulo 24, versículo 15, que é a base desse nosso devocional, dessa nova série de devocionais diários. Vamos ler o texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que texto incrível da palavra de Deus, que fala de uma tomada de posição de Josué, próximo da sua morte, depois de ter cumprido a sua tarefa, depois de ter sucedido nada mais nada menos que Moisés, depois de ter introduzido o povo na terra prometida, depois de ter participado da divisão das terras, de tantas tarefas concedidas, conferidas por Deus, sempre à sombra da sucessão do grande libertador do povo do Egito, que foi Moisés, o seu mentor. E aqui ele reúne todas as tribos, chama os anciãos e renova ali a aliança com eles e faz essa declaração: olha, decidam aí quem vocês vão servir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Essa história me lembra também Elias, quando ele confronta e vence os 450 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. História narrada lá em 1 Reis 18 a 21, quando Elias diz assim: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Josué dá ao povo a escolha de optar a quem serviriam. E ele diz: olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Elias faz a mesma coisa. Ele confronta o povo dizendo: vocês vão ficar com o pé em duas canoas até quando? Servindo Deus e o mundão até quando? Se é o mundo, vai para o mundo. Se é Deus, vai para Deus. Eu falava do foco que todos os anos a minha igreja referencia, persegue. O conselho dela reúne o presbitério e, numa sequência de orações para oração e discernimento da direção de Deus, estabelecem focos para nossas igrejas. Neste ano foi o tema
e o foco posicionados, que também foi estimulado, além dessa posição tomada por Josué, referenciada também por Elias, né? E isso aqui é muito particular meu, é um olhar meu sobre o foco, mas também foi estimulado a adoção desse tema por conta de uma experiência vivida por um dos nossos pastores, que era membro da alta liderança da igreja, que passou por uma situação delicada na sua igreja relacionada à celebração de uma cerimônia de casamento que ele precisou se recusar a fazer, porque estava fora dos padrões que a Bíblia estabelece. E aí, para terminar esse segundo episódio, Josué, Elias, esse pastor nosso, nesse contexto de se recusar a fazer uma cerimônia de casamento, isso rendeu muito mal para ele. Teve lá problema, reverberou ruim diante da igreja, mas ele foi fiel a Deus, importou antes ele agradar a Deus do que aos homens. Evidente, obviamente eu não vou citar detalhes para não haver nenhum tipo de exposição aqui, nem citar locais, nomes, fatos, mas o fato é que, de uma maneira ou de outra, em algum momento, ou o tempo todo, eu e você, meu irmão, minha irmã, precisaremos estar posicionados, sem titubearmos na compreensão daquilo que é certo. Eu volto com você amanhã no terceiro episódio dessa série.